Oi, pessoal! Nós estamos aqui novamente retomando aí o tema do Fashion Law, direito da moda. E nós queremos assim rememorar por que nós escolhemos esse tema aí. Eu escolhi, convidei a Andréia, na verdade. Então, o que acontece? Na área do direito, às vezes as pessoas acham que o direito é algo difícil, com palavras difíceis, é algo totalmente fora da realidade, e ao contrário disso, o direito é algo pedestre nas relações humanas. Ele está ali para regular relações jurídicas e humanas, né? Buscando o quê? Harmonizá-las. E o direito da moda também é assim. Ele envolve diversas questões, diversos ramos do direito. Ele é multidisciplinar, interdisciplinar, e vocês vão ver isso um pouquinho aqui. Então, retomando aí as questões que vão ser abordadas, algumas delas, nós vamos passar aí pela parte de fast fashion, slow fashion, temos as questões societárias e de sustentabilidade do negócio, falando aí, pincelando um pouquinho sobre equity, brand equity também. Temos as questões trabalhistas, existem condições às vezes em fornecedores, em condições análogas a de escravo, né? Trabalho análogo. Trabalho, isso. Questões tributárias, enfim. Então, para a gente ver que o direito, ele foi feito para a vida, e não a vida para o direito. Então, a gente consegue sim enxergar essa aplicação prática. Não é algo, é algo que parece que precisa ser desmistificado e desmitificado também. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Então, recapitulando, nós estamos falando de Americana, São Paulo, Princesa Tecelã, inserida no contexto aí da região do Polo Têxtil. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos rememorar, até para a gente conseguir falar também do presente com esses olhos para o futuro, sobre a indústria da moda, né, de uma forma geral. A gente vai também abordar um pouquinho como que surgiu esse termo, né, do Fashion Law. Foi lá nos idos de 2011, que é super recente, sendo que, na verdade, as pessoas contam a sua história através da moda desde sempre. Desde sempre. Mas essa questão de regulamentação aí, começou, na verdade, a regulamentação com as questões de propriedade intelectual, depois que vieram essas outras questões que eu acabei de mencionar aí, trabalhistas, ambientais, enfim. E aí a Andréia também vai introduzir, né, esse olhar para o futuro. Nessa pesquisa de tendência de comportamento, sim, né, a gente tem esse olhar alinhado com observando o presente, entendendo o passado, observando o presente para realmente se alinhar com o entendimento do futuro, né? Exatamente. E esse entendimento do futuro na parte jurídica, falando de compliance, de equity, Por que está tudo tão à tona, né? Tudo tão em evidência e temas que envolvem não só o cenário para quem trabalha com moda, mas que vai envolver todas as profissões, de todos os setores. Para onde caminha, na verdade. Para onde está caminhando esse tudo. Horizonte, a questão da reputação, das boas práticas, da governança. Da ética. Do compliance também. Então, assim, acho que talvez uma palavra-chave aqui para a gente, que nós vamos falar várias vezes, é a questão da sustentabilidade. Por que está tão em evidência e não é modismo, e sim eu não chamo que não é tendência, é uma evidência de um acontecimento que realmente faz todo o sentido e significado olhar para isso com total respeito e carinho para esse tema. Sim. E até, assim, as empresas hoje, se elas não pensarem nessa questão da sustentabilidade do negócio também... De tudo. De tudo. Vai acabar que não vai sobreviver daqui para frente. Sim, a gente tem que pensar nessa questão da perpetuação. Exato. Então, mais um ponto que o direito toca a vida. O profissional do direito, ele não pode jamais
deixar de olhar a vida, deixar de olhar o porquê das coisas. Então, nós temos que entender, sim, de negócios também, sim. né? Do negócio do cliente, porque senão fica algo raso, algo que você não consegue estar ali. Então, muitas vezes a gente tem que acompanhar, por exemplo, desde a parte do marketing da empresa, ainda mais agora que tem toda uma questão de regulamentação até de proteção de dados, por exemplo, que é algo que me veio agora. Então, nós temos que caminhar ao lado do negócio do cliente. Sim. Então, acho que aí a gente fecha com essa questão de sustentabilidade mesmo. Isso daí, né, que ela falou de recapitulando, mas você vai me ajudar a recapitular isso daí também. Que, como a Cláudia já disse, né, a gente nasceu num polo têxtil. O polo têxtil engloba Americana, que fica no estado de São Paulo, e cidades da região. E o que acontece é o seguinte: às vezes, no entendimento das pessoas, quando se fala do setor têxtil, indústria da moda, algumas pessoas já associam a grandes empresas e empresas conhecidas, como se todas as empresas do segmento têxtil e que reverbera esse tema moda, fossem todas grandes empresas. Sim, tem empresas super grandes, conceituadas, de renomes, né, nacionais e internacionais. Mas a nossa realidade, a realidade que a gente nasceu e cresceu aqui no polo têxtil, são de empresas, né, em sua grande maioria, de pequeno a médio portes, empresas familiares. Tanto as tecelagens quanto as confecções. Então, assim, todo esse cenário também diz respeito a esse tema moda. Por mais que todas essas empresas nem sempre fizeram tecidos antenados com a moda, às vezes eram tecidos bem assim, de forro, de roupa, né? Começou assim, teve uma época que realmente tinha muito forte aqui Americana, várias empresas faziam o tecido para forro de roupa. Não era assim, grandes tecidos, essas ficavam realmente a nível de empresas maiores, enfim. Mas tem todo o quê? Uma história por trás de que a Clá vai me ajudar a lembrar que a gente era sair de casa e escutar as tecelagens, né? O barulho do tear, né? O próprio centro da cidade era cheia de loja de tecidos. Então, assim, tinha costureiras, muitas na cidade e região. A gente ia no centro da cidade, comprava o tecido, ia para a costureira, mandava fazer. Então, daí tinha o alfaiate da cidade, o mais conhecido, era uma coisa assim que era normal, essa era a realidade. Sim. Então, aqui, vamos passar na loja tal, ver que tecido chegou, e tinha as cores, e tinha aquele, né, vinha todo aquele... Ou seja, a gente tinha uma produção interna que dava conta do recado. Sim. E que abastecia a região, assim como o país, não nesse polo têxtil e nas outras, que, né, as outras empresas do sul, de São Paulo, enfim. Mas a gente fazia esse contexto, né? Então tinha esse ligamento muito até afetivo com a roupa. Quem fez a minha roupa, às vezes, era a mãe da gente fazia a nossa roupa. Minha mãe costurava, ela adorava costurar, ela ia lá no centro da cidade, eu vou fazer as roupinhas das minhas filhas. Então, era até um processo criativo e afetivo. Então, a gente dava tecido para as pessoas de presente. Sim, artesanal. Então, era uma coisa assim muito gostosa, né, de recordar. E realmente, assim, muitas costureiras, ou até se você quisesse ir numa festa, alguma coisa daí, levava o tecido mais, assim, para fazer um vestido de festa. Então, tudo isso era a realidade. A gente viveu essa realidade. E deixar bem claro que realmente, tipo assim, tinha muito contexto de empresas familiares. Sim. Né? Até chegar a época aí da abertura dos mercados, isso, tal, da né? globalização. Da globalização, que foi algo, o próprio nome diz, né? Globalização é algo que se deu aí mundialmente. E aí muitas dessas empresas que não estavam assim exatamente preparadas na parte tecnológica, inclusive,
elas acabaram fechando as portas. Sim. E também, assim, foi vindo, né, um caminhar, não foi só naquele período que houve a abertura do mercado. Mas isso daí aconteceu um novo olhar, né? Deu um novo direcionamento no mercado. Sim, foi algo assim que impactou tremendamente, né? Porque mudou totalmente a realidade aqui. Tecnologicamente falando, mudou, Sim. né? Então, quer dizer, o maquinário existente já começou a vir outro tipo de tecnologia. Sim. Então, a produção começou a ficar, deu abertura realmente, né? Então, quer dizer, todo aquele olhar que a gente tinha de entendimento, de que tipo, vamos para... Né, os mais antenados realmente com tecidos de moda, vamos para a Europa ver o que está acontecendo tal, e de repente vem toda essa tecnologia, essa mudança que impacta no digital. Então, tudo isso foi se acelerando e cada vez mais aquele tipo de coisa que você precisava sair para ver, ele veio, né? A informação estava dentro da sua empresa, dentro da tua casa, dentro do seu celular, dentro do cenário. Isso foi um tempo, né, para acontecer isso, mas aconteceu até que rapidamente. Sim, a complexidade, né, das relações aí e sempre ancorada aí, sempre olhando para o ser humano mesmo, né? Se a pessoa, nós somos seres relacionais. O outro faz com que eu tenha limite e contorno, né? Exato. Alinhado a essa questão, né, tudo a questão tecnológica, né, e numa alta velocidade. Nós tivemos várias crises no setor em si, que para alguns essas crises foram aproveitadas como oportunidades. Exatamente. Sempre tem os dois lados, né? Sim. Uma crise sempre tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Sim. Por isso que é importante estar no contexto de adaptação. Porque se você não pegar o time do lado positivo, você acaba não sobrevivendo às mudanças. Sim. Então, porque elas sempre vão vir muitas mudanças. E essa complexidade, ela não tem como não impactar também na seara jurídica. Sim. Né? A questão das contratações e das relações que vão se tornando mais complexas e que demandam com que haja o quê? Uma regulamentação daquilo. Sim. Então, e assim, a gente pensa muito nesse caminhar aí da indústria têxtil, né, da indústria da moda. Quais valores, quais princípios sociais, inclusive, foram negociados, sendo que eles eram inegociáveis. Uhum. E aí a gente até dá para falar aí da questão da fast fashion e caminhando aí para esse tema. Então nós encerramos o vídeo de hoje aqui. No próximo nós vamos abordar aí a questão da fast fashion e suas consequências. Quem gostou, dá o like. Quem não curtiu, dá o like também, que ajuda do mesmo jeito. Exatamente. Até lá. Até.